Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre por que os ricos que vivem de aparência vivem uma doença. Por quê? Porque viver de aparência é uma doença. E eu quero trazer para vocês esse conteúdo porque, mais uma vez eu falo, não tem nada a ver contra o dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro para manter nossa família, pagar nossas contas. O problema é quando esse dinheiro ele vira, quando a gente começa a fazer do dinheiro o fim, não o meio. Então, o dinheiro, quando ele se transforma num fim, tudo que você faz é para conquistar o dinheiro, para que esse dinheiro possa manter uma vida de aparência. E a maioria das pessoas ricas que chegam em um lugar de destaque, elas têm uma sensação, e muitas vezes real, de que ela não pode mais voltar atrás. E quando elas percebem que, caramba, eu tô nessa situação, com bastante dinheiro, financeiramente tô bem, e quando a coisa não dá certo, ela começa a entrar em pânico. Porque a pessoa que está rica, que ela vive de aparência, ela começa a tentar mostrar que ela está sempre bem. Então, assim, se ela tem um problema no casamento, se acontece um problema no casamento, ela entra em pânico porque ela não pode demonstrar que o casamento dela teve um problema. Por quê? Porque ela vive em função disso. Porque se ela demonstra que o casamento não está bem, como é que ela é uma pessoa rica, que tem tudo, está com problema no casamento? É impressionante. Por exemplo, como é que ela entra num problema de crise emocional? Ela entra numa estafa mental de problemas, porque o dinheiro ele traz suas consequências. E aí o que é que ela faz? Ela não pode dizer que ela está com problemas de saúde mental ou que ela está precisando de uma terapia, porque ela vai passar a ideia de que a pessoa que tem dinheiro está bem financeiramente, como é que ela tem problemas emocionais? Então ela começa a viver nessa paranoia de viver uma vida de aparência. E existe um vazio que a gente tem, que é normal, que é do ser humano, que Deus nos criou com essa sensação de vazio, porque nada preenche. Seu filho não preenche, sua mulher não preenche, seu esposo não preenche, ninguém, o dinheiro não vai preencher, porque essa sensação é para que a gente busque quem vai preencher essa sensação, que é Deus. E as pessoas, quando elas não têm Deus, elas começam a achar que o dinheiro vai suprir esse vazio. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí. Esse medo de mostrar fraqueza transforma as pessoas que têm muito dinheiro, eles entram nessa prisão. É uma prisão assim que eles pensam assim: o rico não pode errar. Pô, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Como é que eu tenho dinheiro? Eu posso comprar tudo, eu posso resolver tudo, entre aspas, porque quem tem dinheiro acha que o dinheiro vai resolver tudo. E ele, como é que eu vou errar? Eu não posso errar. E é nesse momento em que ele começa a se achar infalível que ele pode vir a falir. E é nesse momento em que ele está com muito dinheiro que ele começa a ter medo, mas ele não pode ter medo. Olha que loucura. E uma coisa, a pessoa que ela é rica, que ela tem muito dinheiro e que ela não tem uma personalidade pronta, que ela não tem um propósito, ela pode começar a pensar, por ela não ter um propósito, o dinheiro não vai trazer essa felicidade que ela pensa. Então, ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer assim:
Pô, isso aqui não está me fazendo feliz. Como é que eu vou voltar atrás? E aí, quando a pessoa que é rica, que ela percebeu que o dinheiro não resolveu, eles vivem uma vida de encenação. É uma vida de aparência. É luxo por fora e solidão por dentro, né? O que foi, rapaz? É luxo por fora e solidão por dentro. Agora eu te pergunto, por que? Você pode me perguntar, por que eles não contam isso pra gente? Por que os ricos não falam isso? Porque assim, se ele falar que ele vive essa realidade, como é que ele vai admitir isso? Porque isso vai desmascarar todo um sistema que existe. Por exemplo, se o rico ele diz que não é feliz, que o dinheiro não é tudo, que apesar do sucesso financeiro que ele aparentemente tem, nada preencheu ele, o que acontece é que tudo isso que tudo isso que ele falava, que ele vivia uma vida perfeita, vai por água abaixo e ele começa a ter que desmentir tudo que ele falava. E uma coisa que é grave no ser humano, ele não aceita voltar atrás no erro. Por isso que o silêncio é a última defesa, né, de uma mentira. Então, assim, a pessoa que tem o ego muito aflorado, ela vai sustentar a mentira porque ela prefere viver na mentira do que ser humilde e dizer assim, cara, eu errei, mas o ego não deixa. Aí o que é que acontece? É mais fácil parecer bem do que desconstruir aquela ideia que eles venderam para o público, para as pessoas. E o que é que liberta? Agora vamos partir para a solução de tudo isso. Eu falei para vocês toda a realidade que eles vivem. E o que é que vai fazer com que eles se libertem disso? É a verdade. E eu posso te dizer que uma boa notícia, muitos estão acordando para essa realidade. Tem muita gente rica se libertando da imagem, do status, porque eles estão descobrindo que a paz não mora no saldo da conta bancária. A paz ela tá na coerência entre o que se vive e o que se é. Por exemplo, a pessoa mais rica que existe é aquela pessoa que sabe viver bem com pouco ou com o que ela ganha. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que financeiramente não são ricas e com pouco que tem vivem bem, porque sabem viver com o que tem. Porque são pessoas que vivem a verdade, vivem na verdade. Mas isso exige coragem para a pessoa descer do pedestal da aparência, sabe? Para a pessoa viver conforme a verdade. E para terminar aqui, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia, ela é um manual da nossa vida. E Jesus, ele fala, né, em João 8,32, ele falava assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a gente precisa conhecer a verdade? Porque a verdade nos tira dessa vida de aparência, a gente começa a reconhecer quem nós somos de verdade. E cara, muitas vezes o problema não é o dinheiro. É porque a gente muitas vezes não está disposto a fazer. A gente não está disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, todos nós precisamos de dinheiro, sim, mas a gente não precisa de luxo.
A gente precisa do dinheiro como ferramenta para a gente poder desenvolver trabalhos e servir melhor as pessoas. Não para a gente ficar vivendo ao bel prazer, usando o dinheiro para mascarar nossa vida, encher nossa vida de entulhos, tanto entulhos materiais como dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nos aprisionando a tudo isso que a gente constrói de uma vida vazia e de mentira, sabe? Aproveita agora, começa a curtir esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, compartilha, comenta, escreve aqui embaixo no vídeo. Você conhece alguém que vive uma vida de aparência? Não precisa dizer o nome da pessoa não, você só bota sim ou não. E outra coisa que vocês podem responder aqui embaixo qual o maior desafio de você viver a verdade hoje? A sua verdade. Coloca aqui aí embaixo nos comentários do vídeo. E uma coisa, se você se sentiu assim, na verdade eu não quero nem de certa forma trazer isso como um mal. Eu quero que você reflita para uma coisa boa.